Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Língua Portuguesa para o concurso do Ministério Público. Eu sou o professor Joseval Martins Viana e você está no módulo Artigo. O que é o artigo? O artigo é aquela palavrinha que nós colocamos próximo ao substantivo com o objetivo de determinar esse substantivo ou de indeterminar esse substantivo. Por isso que nós dizemos inicialmente que o artigo pode ser artigo definido ou pode ser um artigo indefinido. Além dessa funcionalidade em determinar ou indeterminar o substantivo, o artigo, claro, ele também serve para classificar o substantivo, ou ele flexiona com o substantivo de acordo com o gênero e também de acordo com o número. Vamos então à primeira definição do que é o artigo. Me acompanhe aqui então. Artigo é a palavra que colocamos antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. Ao mesmo tempo, o artigo indica o gênero e o número do substantivo ao qual se antepõe. Então, verifique o seguinte, quando eu falo no artigo, podemos dizer então que ele tem 4 funções. O artigo próximo junto ao substantivo, ele serve para determinar este substantivo, ele serve para indefini-lo, ele serve para indicar qual é o número desse substantivo. Então, quando nós falamos em número, falamos então no singular e no plural, ou então para indicar o gênero desse substantivo, falamos então masculino e feminino. Vamos então a um exemplo de como aplicamos o substantivo, o artigo definido e o artigo indefinido. Vamos aqui na poesia de Castro Alves. Era uma tarde triste, mas límpida e suave, e o pálido poeta seguia triste e grave a estrada que conduz ao campo solitário, como um filho que volta ao paternal sacrário. Só que a observação, o adjetivo sacrário significa o lugar onde se guardam objetos sagrados, lugar íntimo, onde se abrigam os sentimentos. Se vocês observarem aqui no nosso exemplo, nós grifamos aí, em primeiro lugar, era uma tarde triste. Uma, então, é um artigo indefinido. Ele não está o quê? Na função da poesia. Quando o poeta, então, usa uma tarde triste, ele não está definindo esta tarde. Ele está dizendo que é uma tarde dentre tantas outras tardes. Veja que ele usa, então, esse artigo para não definir qual que é essa tarde. Quando ele diz assim, a estrada, esse A, veja que ele já muda, ele já usa aí um artigo definido, isso significa que não é qualquer estrada, que é aquela estrada específica, e quando ele vai usar com um filho, ele indica então como um filho, quer dizer, qual que é a função desse um? Ele indica que esse filho está relacionado dentre outros filhos, quer dizer, ele não especifica qual é o filho. Se vocês observarem, então, a função do artigo é muito importante na frase, na construção da oração. E mesmo na estrutura da frase, todas as vezes que nós formos dar início a uma construção verbal, a uma oração, vamos fazer uma narrativa, inicialmente nós sempre colocamos um artigo indefinido. Então, por exemplo, vou contar a história de uma borboleta. Eu digo assim, uma borboleta entrou na sala. Eu quero dizer que nesse primeiro momento, qualquer borboleta, eu não estou estabelecendo a diferença, o gênero dessa borboleta entre as demais borboletas. Porque eu disse uma borboleta. Agora, quando eu continuo a minha história, eu já modifico. Eu já coloco, então, a borboleta como um ser determinado. Então, eu digo assim, uma borboleta entrou na sala de aula. A borboleta pousou sobre uma carteira. Veja que eu mudei o emprego do artigo. Num primeiro momento, essa borboleta que entra na sala de aula, eu não tenho intimidade, eu não sei quem é essa borboleta, eu não sei qual é esta borboleta. No momento, então, que eu já tenho, que eu já visualizo essa borboleta, que eu destaco essa borboleta dentre as demais, eu mudo também o artigo definindo. Comecei dizendo uma borboleta e fecho aí dizendo a borboleta.
Então, na classificação desses adjetivos, dos artigos, nós podemos observar o seguinte, que eu posso subclassificá-lo no artigo definido e também como artigo indefinido. Vamos lá para o nosso exemplo na classificação. O artigo definido é aquele que determina o substantivo de modo particular e preciso. Os artigos definidos são o, a, os, as. Então, nós já vimos até aqui que quando eu quero definir o substantivo, eu, claro, obviamente, eu vou empregar os artigos definidos, que são o a, o os e o as. Lembrando, então, que ele sempre vai flexionar de acordo com o substantivo a qual se refere. Pois bem, e temos também, né, vamos aqui ao artigo indefinido. Determina o substantivo de modo vago e impreciso. Os artigos indefinidos são umas, uns e umas. Então, observe que quando eu uso os artigos indefinidos, como nós falamos, eu estou o quê? Eu estou indeterminando esse substantivo. Então, eu vou usar o vou usar o uma, vou usar o uns, vou usar o umas, tá certo? Olha lá o nosso exemplo. A chuva cessara, um vento frio ia rolando espessuras de nuvens, né? Que é o exemplo de essa de Queiroz. A mesma situação, gente. Veja que o nosso poeta aqui, ele coloca o seguinte, ele inicia dizendo assim, a chuva. Por que ele usa a chuva e depois ele usa um vento? Ele usa a chuva porque ele determina essa chuva, ele define essa chuva. Então, ele diz a chuva. E aí, por uma questão poética, ele resolve dizer um vento, é qualquer vento. Então, veja que o emprego desse artigo na construção do texto é muito importante, tá certo? Então, vejo aqui dois exemplos, o a, a chuva, que é o a, o artigo definido, e o artigo indefinido. Seguindo aí, nós temos algumas características importantes sobre o emprego do artigo, tá certo? Quando eu emprego o artigo definido entre o numeral ambos e o substantivo a que se refere. Então, todas as vezes que eu for empregar o numeral ambos, eu vou colocar um artigo definido. Olha como fica o nosso exemplo. Ambos os candidatos foram aprovados no concurso público. Então, todas as vezes, veja que eu tenho lá, né, o ambos, que eu coloco exatamente com os, então, ambos os, e aí eu sou obrigado, ali o candidato, que é um substantivo, eu vou colocar ambos os candidatos. Eu não posso escrever ambos candidatos. São ambos os candidatos foram aprovados no concurso público. Então, a estrutura da frase é exatamente, usei a palavra ambos, né? Usei aí o numeral ambos, eu sou obrigado a colocar o os e aí o substantivo. Se eu tirar o substantivo candidatos, aí eu não preciso colocar os, né? Eu não vou colocar o artigo definido lá, eu vou escrever ambos foram aprovados no concurso público, ambos foram aprovados no concurso público, tá certo? Cuidado que, embora alguns gramáticos entendam que eu possa usar ambos os dois, na hora do concurso público, excepcionalmente, se eu observar que não há uma alternativa, que apareça alternativa ambos os dois, eu preciso observar se a banca está querendo que eu indique, que eu saiba que realmente exista ambos os dois. Alguns gramáticos importantes defendem a existência dos ambos os dois, mas como questão excepcional, uma exceção à regra, até porque parece soar um pouco estranho aos ouvidos, né, quando eu disse ambos as duas pessoas foram a tal lugar, ambos os concurseiros foram aprovados. Então, na forma mais usual, nós usamos como estava lá no exemplo. Ambos os candidatos foram aprovados no concurso público. Se eventualmente cair ambos os dois e eu tiver em dúvida ou não tiver a resposta correta, eu sei então que ambos os dois
excepcionalmente estarão aqui, a resposta estará correta em ambos os dois. Mas isso é uma excepcionalidade, volto a dizer, até porque no dia a dia nós vamos sempre usar ambos os candidatos foram aprovados no concurso público. Não posso dizer, portanto, ambos candidatos, ambos os candidatos. E conforme a gente viu, se eu tirar os candidatos, eu digo ambos foram aprovados no concurso público. E deixar a exceção, ambos os dois, tá certo? Que eu vou por exclusão se eventualmente cair no concurso público, tá certo? Eu preciso observar aí a minha alternativa correta. Por exemplo, se eu tiver lá ambos os dois, chequei as outras alternativas e não tem alternativa correta, ambos os dois que está certa, é onde aparece, né, a minha alternativa. Seguindo aí, quando nós formos usar o pronome todo, tá certo? O pronome indefinido todo, nós precisamos tomar cuidado em relação ao artigo. Então vamos ver aqui a regra. Após o pronome indefinido todo, emprega-se o artigo para dar ideia de inteiro. Então observe o seguinte, todas as vezes que eu for usar o pronome indefinido todo, e se eu colocar logo depois dele todo o ou toda a, eu estou dando a ideia de que existe a ideia de inteiro, a ideia de todo. O que significa isso? Vamos para a prática para nós entendermos bem este conceito. Se eu disser assim, toda a sala, todos os alunos deixaram a sala, todos os alunos deixaram a sala, isso significa que não ficou ninguém na sala de aula. Por quê? Porque esse todos os alunos deixaram a sala, esse os aqui está indicando que ninguém ficou na sala de aula, tá certo? Então, eu estou dando a ideia de quê? De inteiro. Veja lá um outro exemplo também. O estudante leu toda a apostila, né? O estudante leu toda a apostila. O que significa isso, então? Significa que ele leu a apostila inteira, tá certo? A apostila inteira lá. Todos os estudantes saíram da sala. Quer dizer, todos eles, não ficou ninguém na sala de aula. Então, quando eu uso o os, ou quando eu uso o as, ou o ou o a, depois do pronome indefinido todo, eu quero todo ou toda, eu quero dizer, então, quero dar a noção de que todos eles, não ficou ninguém na sala de aula. E no caso do nosso exemplo da apostila, o estudante leu inteira, toda a apostila inteira. Então veja que não para tudo na língua portuguesa, quando for empregar algumas, por exemplo, todo, algumas regras, elas são bem aplicáveis. Por quê? Porque ela tem todo um significado, inclusive de interpretação. Então a gramática também está totalmente ligada à própria interpretação, à própria compreensão do texto. Se eu não tiver noção, por exemplo, da questão do todo, conforme nós estamos explicando, o todo como numeral, como pronome indefinido, e o uso do artigo, quando eu tiro o artigo, muda totalmente o significado deles. Quer ver? Vejam a observação aqui, quando se quer dar a ideia de qualquer, não se emprega o artigo. Todo homem é mortal. Então eu estou dizendo que qualquer homem é mortal. Qualquer homem é mortal. Todo homem é mortal. Veja que colocar ou não o artigo definido depois do todo ou depois do toda, muda completamente o sentido da frase, muda completamente o significado da frase. Então, quando eu excluo esse artigo definido em relação ao todo, eu estou dizendo, então, que qualquer um, né? Então, todo, conforme aqui nosso exemplo, homem é mortal, tá certo? No plural, empregamos todos os e todas as, exceto antes de numeral que não venha seguido de substantivo. Olha lá, todos os concursados comemoram a aprovação no concurso público. Todos os concursados comemoram a aprovação no concurso
público, tá certo? Que foi aquele caso que nós demos, e aqui, voltando, se eu estou dizendo que todos os concursados foram aprovados no concurso público, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que todos eles, todos aqueles que se inscreveram, foram aprovados no concurso público. Agora, observe aqui o próximo exemplo lá. Todos três comemoraram a aprovação no concurso público. Vejam vocês que não está escrito todos os três. Por quê? Porque eu tenho um numeral ali, 3. Então, a regra é exatamente essa. Vamos voltar lá para a nossa regra. No plural, empregamos todos os e todas as, exceto antes de numeral que não venha seguido de substantivo. Olha lá, todos três comemoravam. Então, quer dizer, então, que se eu colocar o aluno depois dos três, o que acontece? Vou colocar lá, todos os três alunos, olha lá, todos os três alunos comemoraram a aprovação no concurso público. O artigo, próxima regra, o artigo indefinido, posto antes de numeral, indica quantidade aproximada. Olha lá que importante, faz uns 20 anos que não a vejo. O que eu fiz? Eu flexionei o artigo indefinido. Então, eu digo assim, faz uns dias, no lugar lá, faz uns 20 anos que não a vejo. Esse uns, então, vai indicar o quê? Aproximadamente. Tá? Aproximadamente. Vamos para a próxima regra. Antes de pronomes de tratamento, não se usa artigo. Muito importante isso. Por quê? Porque todas as vezes que a pessoa vai usar um artigo, coloca o artigo, a tendência é colocar o acento indicativo de crase. Então, é até importante, eu vou dar um exemplo aqui para vocês observarem. Quando eu for usar, antes de pronome de tratamento, principalmente quando se vai falar de Vossa Excelência, que é um pronome de tratamento, ou Vossa Senhoria, por exemplo, eu coloco lá, enviei os documentos a Vossa Excelência. Excelência. Então, pronome de tratamento que nós usamos para as autoridades. Enviei os documentos a Vossa Excelência. Qual que é a tendência? A tendência é colocar acento indicativo de crase aqui. Mas eu não coloco. Por quê? Porque a regra diz que eu não posso colocar, antes de pronome de tratamento, então aqui eu tenho um pronome de tratamento, pronome de tratamento, então, antes desse pronome de tratamento, aqui eu não tenho artigo. Então, então não vai aparecer o a aqui. Esse a, então, é o quê? É a preposição. Ele não é artigo, porque se ele fosse artigo, eu seria obrigado, então, pela junção, colocar acento indicativo de crase. Então, eu já sei, tá certo? Deixa eu só apagar aqui a lousa, que eu não coloco acento indicativo de crase na frente de pronomes de tratamento. Vamos, então, aqui para o nosso próximo exemplo. Vamos lá para o nosso próximo exemplo. Olha lá. Enviei um e-mail para você. Veja que eu não coloquei enviei um e-mail a você, mas enviei um e-mail para você. Por quê? Porque, como nós falamos, pronome de tratamento não, não aceita o artigo a, tá certo? O advogado peticionou para Vossa Excelência, tá certo? Qual é a exceção à regra? É importante. Então, eu tenho aí 3 pronomes, aí, 4 pronomes. Senhor, senhorita, dona, senhor, senhora, dona e senhorita. Todas as vezes que eu for usar o senhor, senhora, dona e senhorita, eu vou colocar o artigo a. Se eu coloco o artigo a, automaticamente eu vou ter, então, a fusão, acento indicativo de crase. Olha lá, o rapaz apaixonado enviou flores à senhorita. O rapaz apaixonado enviou flores à senhorita, tá certo? Então, aconteceu ali o quê? O acento indicativo de crase no nosso exemplo aqui. Olha lá. A senhora está muito elegante. Exatamente, para provar, eu não digo assim, senhora está muito elegante. Eu digo, a senhora está muito elegante. Então, isso é para provar que o pronome, que senhora aqui, o pronome de tratamento senhora, aceita o artigo
definido a, como eu poderia dizer, uma senhora estava muito elegante na festa. Não tem problema nenhum. Cuidado, gente, quando eu vou usar nome de lugares, tá? Nome de lugares, dependendo do lugar, eu não uso o artigo na frente desse nome de lugar. Nome de lugar e nome de cidades. Vamos ver lá? Antes de nome de lugar, não se usa o artigo. A não ser que venha com algum modificador. Como é que acontece isso na frase? Vamos ver lá. Rio de Janeiro é considerada a cidade maravilhosa. Então, eu digo, o Rio de Janeiro é considerado uma cidade maravilhosa. Eu digo, Rio de Janeiro é considerado uma cidade maravilhosa. Mas eu digo o seguinte, que pode, o Rio de Janeiro, qualquer cidade ou qualquer país, podem aceitar o nome, o artigo, se eles vierem com uma palavra modificadora, que na verdade passa a ser um adjetivo. Vamos ver ali? Olha lá, a maravilhosa São Paulo. Observe que eu usei o adjetivo maravilhosa, então ao usar o adjetivo maravilhosa para a cidade de São Paulo, eu uso o quê? O artigo definido a. A maravilhosa São Paulo está iluminada para a comemoração do Dia da Independência do Brasil. Então está aí, se algumas cidades não aceitam o pronome definido, né, o a, então eu não coloco. Agora, se ele vier com uma palavra modificadora, sei que nesse caso eu coloco eu emprego o artigo nesse caso, tá certo? Antes de nomes de pessoas não se emprega o artigo. É importante você entender também isso. Quando eu uso o nome de pessoas, eu não coloco o artigo. Vamos aqui no exemplo. Olha, Carlos Drummond de Andrade é um grande escritor. Por que eu não coloquei o Carlos Drummond de Andrade? Aí também tem um emprego que está relacionado também com a interpretação. Olha, quando eu digo, eu assisto às aulas, com o Joseval, eu estou indicando que ele é o quê? É uma pessoa que eu sei que ele ministra aulas de língua portuguesa, mas eu não o conheço, né? eu não sei quem é. Quando eu digo assim, eu tenho aulas de língua portuguesa com o Joseval, com o professor Joseval, eu estou indicando para o meu interlocutor que eu conheço esse professor, né? Que eu tive aula com esse professor. Então, todas as vezes que eu coloco um artigo definido na frente de um nome próprio, eu estou indicando que eu tenho familiaridade com aquela pessoa, que eu tenho uma certa familiaridade com ela, então, uma certa intimidade com ela. Ele é meu amigo, ele é meu conhecido. Então, eu emprego o uso do artigo definido na frente do nome, nesse caso. Como eu não tenho aí a familiaridade, como eu não conheci Carlos Drummond de Andrade, eu o conheci por meio aí das suas obras, mas eu não o conheci aí pessoalmente. Poderia até, como o fato de ler aí todas as obras de Carlos Drummond de Andrade, poderia dizer até que eu sou uma pessoa íntima dele, que eu sou conhecido, até poderia arriscar aí o Carlos Drummond de Andrade, né? Então veja o seguinte, aí foi aquilo que eu falei, o emprego do artigo definido, antes de nome de pessoa, indica familiaridade. Olha lá, o professor Joseval ministra aulas de gramática, tá, há 30 anos, tá certo? Não coloque artigo indefinido antes das palavras grande, multidão, coisa, gente, número, parte, pessoa, porção, quantia, quantidade, soma, etc. Essas expressões, gente, cuidado, não coloque lá o artigo na frente deles. Não diga nunca, um grande número de manifestantes compareceu às ruas do país. Diga sempre, grande número. Nós temos uma tendência na língua portuguesa, quando nós estamos estruturando a nossa frase, a nossa oração, o nosso período, nós temos a tendência de colocar artigo definido e indefinido em tudo, né? Tudo que vai lá, um artigo definido na frente daquele substantivo, daqui a pouco eu não sei se eu vou dizer um certo homem, se eu vou dizer certo homem. Não, não é assim, não vou colocando artigo definido e indefinido em qualquer lugar. Preciso saber se realmente, de acordo com as regras, se aquele artigo realmente eu vou colocar, se eu não vou
colocar, se há necessidade de colocá-lo ou não. A tendência é ficar colocando artigo definido e indefinido na frase. Toma cuidado. Então, se eu vou colocar grande número, eu não vou colocar um grande número. A tendência é colocar um grande número. Mas eu tenho que observar essas palavras, entre outras, mas a que aparece mais são essas. Grande, multidão, coisa, gente, número, parte, pessoa, porção, quantia, quantidade, soma, né? Então, eu coloco lá um grande número, não, apareceu grande, eu coloco grande número, tiro esse tiro esse artigo que a tendência seria colocá-lo lá, tá certo? Cuidado quando você for usar os pronomes cujo, cuja, tá certo? Cujos, cujas. O que você vai fazer? Você não vai empregar o artigo, tá certo? Olha lá, o aluno cujo pai esteve aqui foi aprovado. O aluno cujo pai esteve aqui foi aprovado, tá certo? Você não vai colocar o artigo definido na frente do cujo. Tá? Você nunca vai dizer o aluno a cujo pai esteve aqui, tá certo? O aluno cujo pai esteve aqui foi aprovado, tá certo? Vamos ver aqui os casos facultativos no emprego do artigo. Gente, uma coisa interessante é o fato de eu empregar o artigo na frente de possessivos, meu, minha, sua, sua. Então, o que acontece? Acontece que eu posso tanto colocar o artigo quanto não colocar o artigo, tá certo? Então, eu posso dizer a minha casa, como eu posso dizer minha casa. Então, é um elemento aí, na frente na frente do substantivo, ele passa a ser facultativo, na frente do pronome possessivo, ele passa a ser, então, um facultativo. Olha lá, algumas pessoas não conhecem a nossa história. Então, temos ali o artigo definido a, nossa é um pronome possessivo, então eu posso tanto escrever algumas pessoas não conhecem a nossa história, como posso escrever algumas pessoas não conhecem nossa história. Lá, algumas pessoas não conhecem nossa história. Então, é facultativo. Diante das palavras quão e quanto, eu também posso colocar ou não. Lá, os estudantes sabem quão importante é a dedicação aos estudos. Os estudantes sabem quão importante é a dedicação aos estudos. Os estudantes sabem o quão importante é a dedicação aos estudos. Olha, uma observação, cuidado que essas são as regras básicas do emprego do artigo definido e indefinido. Isso é que vai cair no seu concurso público, tá certo? Então, essas exceções aqui, apareceu quando, apareceu quanto, apareceu o pronome possessivo, eu preciso sair, então eu já sei que nesse caso ele é facultativo, eu sei que tanto faz colocar como não colocar o artigo definido, ambas as frases estão corretas aí, sem problema nenhum, tá certo? Então, vamos observar essas regras na aplicação do concurso público, tá certo? Pois bem, gente, essa foi a parte do artigo, módulo do artigo. Tratamos aqui dos aspectos principais da aplicação dos artigos e eu espero vê-los na próxima aula. Um grande abraço a todos.